Vamos lá. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso canal. E lembrando que essas aulas aqui, essas aulas mais breves que eu estou começando a fazer a partir de agora, elas são aulas baseadas nos encontros que a gente tinha no nosso grupo de estudos sobre ansiedade social, tá? Que hoje em dia ele não está mais em funcionamento, né? E aí eu optei por, de alguma forma, né, compartilhar com vocês o conteúdo que a gente trabalhava lá no grupo em formato de videoaulas aqui, tá? E essas aulas aqui, a proposta é que sejam aulas de fato mais breves, mais curtas, com uma duração ali de no máximo meia hora, 40 minutos. Tudo bem? Às vezes pode ser um pouco menos, às vezes um pouco mais. Tá? Você que está chegando agora nesse canal, meu nome é Pedro Gouveia, eu sou psicólogo e trabalho especificamente com questões que envolvem a timidez e a ansiedade social patológica, que nós denominamos de transtorno de ansiedade social, que anteriormente era conhecida como fobia social. Tudo bem? E também comportamentos relacionados como introversão, inibição social, habilidades sociais e assim por diante. Bem, no final do vídeo eu vou dar alguns lembretes para vocês, que eu vou estar sempre lembrando, sempre compartilhando esses lembretes aqui em todos os vídeos do canal, porque é uma questão que algumas pessoas vêm me perguntando e eu já aproveito para deixar aqui também nos vídeos, tá? Deixa eu colocar aqui em modo apresentação, antes de mais nada. Essa aula aqui, pessoal, é uma aula que tende a ser bastante breve, tá? Eu acredito que eu não vou precisar me estender muito aqui nessa aula, porque é uma aula que a gente vai trabalhar a questão da etiologia do TAS e também a gente vai trabalhar um pouco em relação à questão das comorbidades, tá? Bem, essa aula aqui está baseada em que material? Ela está baseada no livro organizado pelo Nardi Quevedo e da Silva, de 2014, que se chama Transtorno de Ansiedade Social, Teoria e Clínica, tá? Que é uma das referências em português mais importante que a gente tem sobre esse assunto. O livro é esse aqui, ó. Tá? Acredito que quem já tem um pouco mais de familiaridade com esse tema certamente conhece esse livro aqui. É um livro excelente e eu já deixo aqui a minha forte recomendação para que vocês adquiram esse livro, caso vocês tenham interesse em se aprofundar com qualidade sobre esse tema, tá? Nessa aula aqui, pessoal, a gente vai discutir mais especificamente o capítulo 3, que são as hipóteses etiológicas e comorbidades no TAS, tá? O que seria hipóteses etiológicas? Quando a gente fala a questão da etiologia de um transtorno mental, a gente está basicamente nos referindo aos processos causais e aos processos de desenvolvimento daquele quadro.
Ou seja, a gente está interessado em entender quais são as raízes, ou, em outras palavras, quais são as origens daquele transtorno e como que ele se desenvolve, tá certo? E quando a gente fala em comorbidade, a gente está se referindo à presença de 2 ou mais transtornos diagnosticados em um mesmo indivíduo. Tudo bem? Então é a presença concomitante de 2 ou mais transtornos. Então, por exemplo, a pessoa tem TAS e depressão. Então ela tem um TAS com uma depressão comórbida, uma depressão concomitante, uma depressão associada. Ou ela tem TAS e transtorno por abuso de álcool. Então, a lógica é essa. Olha só. Os autores, eles vão colocar algumas variáveis aqui interessantes para a gente pensar os processos etiológicos do TAS. Então, olha só. Isso aqui, pessoal, novamente, para quem tem mais familiaridade com esse tema, não é, digamos assim, um dado novo ou um dado surpreendente. No que diz respeito às relações parentais, a gente sabe que certos padrões de cuidado podem favorecer o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade social. Por exemplo, pais muito controladores, rejeitadores, superprotetores e autoritários, né? Que tenham uma atitude muito crítica em relação aos seus filhos, principalmente se for um padrão de crítica exagerada e crítica não contingente. O que eu estou querendo dizer com crítica não contingente? É uma crítica aleatória. Ou seja, a pessoa não está fazendo nada que seja digno de crítica. Sei lá, digamos que ela esteja almoçando em família, ela deixa cair um talher no chão. E aí o pai ou a mãe, né? Mas com mais frequência o pai chega e fala assim: seu burro, seu idiota, você não sabe fazer nada direito, deixou cair o talher. Isso é uma crítica não contingente. Ou seja, é uma crítica que ela não está diretamente relacionada a um comportamento que seria merecedor de crítica, digamos assim. Por que ele não é um comportamento merecedor de crítica? Porque uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto pode eventualmente deixar cair o talher. Isso não é digamos assim, uma inadequação que seria alvo de crítica. Por isso que eu estou usando essa expressão aqui, né? Uma crítica exagerada e uma crítica não contingente. Então, esse é um fator crítico para o desenvolvimento do TAS. Tá? Então, são fatores de risco, né, para o desenvolvimento do TAS. Do ponto de vista clínico, né, terapeutas, psicólogos clínicos que estão assistindo essa aula, é interessante que vocês investiguem as relações parentais dos seus clientes e procurem detectar se existe de fato esses padrões de interação familiar. Ou seja, se os seus clientes
eles têm pais controladores, pais muito críticos, superproteção e coisas do tipo. Então, do ponto de vista da avaliação clínica, isso aqui é fundamental. E, na sequência, nós temos as relações escolares, que também são fatores determinantes, em boa parte dos casos, para o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade social. Os autores citam, então, experiências de bullying, rejeição, provocação, ser alvo de piadas, humilhação ou ridicularização em público. Olha só, eu diria que é difícil a gente determinar o peso de cada fator etiológico em relação ao ambiente escolar e ao ambiente familiar. Por quê? Porque isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão ter o seu tais mais relacionado a experiências parentais aversivas, como as que a gente acabou de mencionar. Enquanto que outras pessoas vão ter o seu tais associados mais a experiências escolares aversivas, como essas que a gente citou agora. Tá? A literatura, né, pessoal, ela tem mostrado que o bullying, por exemplo, ele tem sido considerado uma experiência determinante no desenvolvimento do tais, especificamente do tais. E não tanto em relação a outros transtornos mentais. Tá? Claro, experiências de rejeição por pares, que também pode ser uma forma de bullying. Então, o indivíduo ele não consegue se inserir num grupo, não por falta de habilidade social, por exemplo, mas porque o grupo o exclui, né? O rejeita, não insere ele dentro das experiências grupais. Bom, na sequência, a gente tem como outro fator etiológico experiências traumáticas. Tá? Então, divórcio dos pais, abuso sexual e conflitos familiares. Tudo bem? Existe uma outra experiência traumática que pode acontecer, que é a pessoa ter uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade aguda em público. E aí o ambiente social ele pode ficar condicionado às experiências de medo e pânico. Então, sempre que o indivíduo ele precisar se expor, ele precisar fazer algo em público, o ambiente público já se tornou aversivo por meio desse processo de condicionamento aversivo. Tá? Mas esses fatores aqui são todos importantes também. Isso tem que ser avaliado de caso a caso pelo terapeuta, no sentido de qual fator que tem mais peso no desenvolvimento do tais daquele cliente específico. Tá? Os autores trazem, né, uma relação entre a questão dos traumas e o tais. Então, quanto mais experiências traumáticas ou quanto mais intenso ou mais pesado for o trauma, maior a tendência do sujeito desenvolver esse quadro. Tá? E eles vão afirmar
que não há necessariamente uma relação causal direta entre esses fatores e o desenvolvimento do tais. É claro, não é porque o indivíduo ele tem pais controladores ou ele passou por experiências de bullying ou divórcio dos pais e coisas do gênero, que ele obrigatoriamente vai desenvolver o tais. Como eu disse, a psicologia ela não é uma ciência exata, então não é porque o indivíduo passou por aquela experiência que vai dar aquele resultado. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Tudo bem? Olha só, os autores vão trabalhar também a questão da sensibilidade inata à desaprovação social. Isso aqui merece um comentário. O que é sensibilidade inata à desaprovação social? Tá? Por motivos evolutivos, e a psicologia evolucionista explica muito bem isso, e eu já comentei isso em outras aulas também. Desde a pré-história, desde o surgimento do Homo sapiens, quando a espécie humana precisou formar grupos, ter uma organização social mínima, era preciso ter um nível de preocupação com a inclusão ou a exclusão dos grupos. Em outras palavras, com você ser aprovado ou você ser desaprovado por um determinado grupo social. Reparem que é equivalente à ideia de eu ser aprovado por um grupo social. Então, se eu sou aprovado por um grupo social, eu tenho grandes chances de ser incluído naquele grupo social. Enquanto que se esse grupo social me desaprova, eu provavelmente vou ser excluído desse grupo social, ou vou ser rejeitado. De modo que, nos primórdios do ser humano, e até hoje, nós sobrevivemos porque fazemos parte de um grupo. Perfeito? O nosso primeiro grupo, o nosso grupo primário, é a família. São os cuidadores. Então, nós precisamos, em alguma medida, por motivos de sobrevivência, ter um nível de aprovação social nos grupos com os quais frequentamos. Tá? Sejam grupos familiares, grupos sociais, de amigos, grupos de trabalho, grupos acadêmicos e assim por diante. Tá certo? No entanto, alguns estudos já mostram que existem pessoas que têm uma sensibilidade maior do que outras à questão da desaprovação social. Tá? Então, reparem que isso não é um problema em si, é algo que todos os indivíduos, entre aspas aqui, com desenvolvimento normal possuem, né? Só que outros vão ter traços mais intensos dessa sensibilidade. E isso vai favorecer, obviamente, o desenvolvimento de uma ansiedade social problemática ou desadaptativa. Tá? Os autores vão discutir o papel da genética no tais. Né? Então eles vão dizer que foi demonstrado que crianças com tais eram mais prováveis de ter pais com transtorno também, em comparação a crianças sem o transtorno. Então, existe um componente hereditário de que, se os seus pais biológicos têm o transtorno de ansiedade social, é mais provável que o seu filho, que os filhos desses pais
herdem esse padrão comportamental socialmente ansioso. Tá? No entanto, os autores vão dizer que essas estimativas, né, sobre a influência dos fatores genéticos no tais são imprecisas, ou seja, não existe ainda estudos que determinam exatamente qual o papel desses fatores genéticos no desenvolvimento do quadro. Eles vão dizer que um desequilíbrio nos níveis de serotonina favorece o desenvolvimento de tais. Isso aqui, pessoal, é uma questão interessante. Aí eu já vou pular aqui para o segundo item, porque o segundo e o primeiro item aqui estão totalmente relacionados. Hipótese reforçada pelos bons resultados de tratamento com inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Olha só. As pessoas que têm transtornos de ansiedade de forma geral, não só ansiedade social, e transtornos do humor de forma geral, sobretudo o transtorno depressivo maior, eles têm um déficit nos níveis de serotonina. Tudo bem? De modo que, se o indivíduo ele faz um tratamento com um antidepressivo da classe dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina, via de regra, eles vão apresentar melhora dos sintomas. Por quê? Porque essa classe de antidepressivo vai atuar de forma a regular os níveis de serotonina no sistema nervoso central. Então, se você atende indivíduos, principalmente em casos de tais mais graves, tais na sua forma generalizada, é bem interessante que vocês pensem na hipótese de encaminhar para um psiquiatra para que ele comece a atuar com tratamento medicamentoso. Tá? Os autores vão dizer também que há uma redução da densidade de sítios da recepção de dopamina e uma hiperatividade da amígdala, que é uma região cerebral que está bastante associada às emoções de estresse e ansiedade. Certo? Então, no capítulo 9, os autores vão trabalhar a questão da comorbidade. Como eu falei no início da nossa aula, a comorbidade é a presença simultânea ou em sequência de duas ou mais patologias em um mesmo indivíduo durante determinado período de tempo. Como eu falei, então o indivíduo ele tem um transtorno de ansiedade generalizada mais uma depressão, um transtorno de personalidade dependente mais um transtorno de ansiedade social, e por aí vai. Os autores, isso aqui é óbvio, né, pessoal? Eu não coloquei nessa aula aqui todos os aspectos que os autores vão discutir no capítulo. Se vocês tiverem interesse no material, sugiro de novo que adquiram esse livro aqui. Tá? Os autores, eles vão... Isso aqui que eu considerei importante da gente trabalhar aqui. A distinção básica entre o TAI generalizado e o TPE, transtorno de personalidade evitativa. A esmagadora maioria dos autores vão enfatizar que existem diferenças quantitativas entre essas condições diagnósticas e não qualitativas. O que isso significa? Significa que a expressão sintomática de ambos os diagnósticos
são basicamente as mesmas. Os medos de avaliação negativa estão presentes nos dois. As dificuldades de interação social estão presentes nos dois. O déficit de habilidades sociais estão presentes nos dois. As dificuldades em estabelecer relações de intimidade estão presentes nos dois. O medo do embaraço e humilhação estão presentes nos dois. Os comportamentos de fuga e evitação social estão presentes nos dois. Então, o padrão sintomático é o mesmo. O que vai variar é o grau de intensidade ou o nível de gravidade desses sintomas. Tá? Então, são duas condições que fazem parte do mesmo construto, na maioria dos estudos. Existem estudos que vão apontar algumas diferenças qualitativas, mas é uma minoria. Tá? Bom, existe uma alta taxa de comorbidade entre clientes com TAIs, o que, obviamente, vai indicar para a gente um pior prognóstico de tratamento. Então, quanto mais comorbidades o indivíduo tem, mais negativo é o prognóstico em termos de eficácia do tratamento. Né? E lembrando que o TAIs sozinho, né, ele é uma exceção na clínica. Geralmente o indivíduo ele tem o TAIs associado a uma outra condição diagnóstica, tá? Principalmente depressão, algum outro transtorno de ansiedade ou transtorno por uso de álcool. Bom, então é isso, gente. Essa aqui foi uma aula mais rápida, né? Eu só quis dar uma pincelada aqui nos conteúdos que vocês vão encontrar. Deixa eu ver aqui os capítulos. São 2 capítulos que a gente trabalhou nessa aula. Vocês vão encontrar no capítulo 3 desse livro, que são as hipóteses etiológicas, e no capítulo 9 sobre comorbidades. Tá? Bom, então é isso. Se vocês gostaram dessa aula, deem um like aqui, deem um feedback para mim nos comentários. Qualquer dúvida, sugestão, comentários, críticas, vocês podem escrever para mim aqui também embaixo. E dando uns lembretes, né? Se você sofre com problemas de timidez excessiva e ansiedade social, ou coisas relacionadas, e você queira trabalhar isso num processo terapêutico, eu vou deixar os meus contatos aqui embaixo para você entrar em contato comigo. Isso tanto num acompanhamento individual quanto também em terapia em grupo. Então, se você tem interesse em participar de terapia em grupo para ansiedade social, é só você entrar em contato comigo aqui pelos contatos que eu vou deixar aqui na descrição. E o último lembrete: se você é profissional de saúde mental ou até mesmo leigo na área e quiser fazer um curso aprofundado, é um mini curso, né, mas o conteúdo dele é aprofundado. O curso, a gente tem um curso aqui no projeto, que é um curso online, gravado, né, que se chama Transtorno de Ansiedade Social, Aspectos Diagnósticos e Diretrizes de Tratamento. Tá? Eu vou deixar também o link desse curso aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Então é isso, gente. Um abraço para vocês e até a próxima aula.